Ei, Ei, tentando achar um filtro que consegui. preste aqui. Ah, Não pode nossa, brilhar depois eu tanto tenho que assim o aprender vídeo. os vídeos, os filtros. Embaixo, ó, é só olhar Esconder, minha filha, embaixo. os cabelos brancos, deixa eu ver. Exatamente, aí já achei um que presta, Ah, pronto. aqui. Tá vendo? Não, filha, live tem que ser com a gente. Não, tem A que gente que é dar. mãe, que não tem tempo de maquiar, que não tem tempo de Tem que arrumar. dar uma melhorada. Aí virei quatro. Ai, ai. O Deixa eu ver meu se tá aqui. escuro, Fê? Você ficou um pouquinho Sério? vermelha, é? Nossa, eu adoro esse, deixa eu ver. Às Deve vezes ser tá por muito causa. brilhantinho. É. Ó, Pronto, ó. Tá eu bom acho que esse aqui esse, tá bom. gente? Esse tá ótimo. Então tá, ó. Lindona, parecendo até que eu maquiei, tá vendo? Aí. O seu tá muito pra frente, Sá. Tá tipo um zoom A, a, assim, ó. a imagem Isso, melhorou. melhorou? Ah, então tá. É porque Melhorou. eu tava tentando enxergar aqui. Oi, gente, boa noite. Eu tentei iniciar o meu vídeo pelo Instagram, mas parece que eu tô bloqueada para os vídeos ao vivo. Vou tentar descobrir o que que aconteceu aqui e não ser mais punida pelo Instagram. Mas eu convidei a doutora Dani, a Daniele Gonçalves. A doutora Dani é uma médica muito bacana que se especializou em comportamento e sono infantil, né? E é educadora parental e hoje mentora emocional também. Então, assim, quando eu comecei o consultório de pediatria, eu sentia que faltava alguma coisa para a gente complementar esse cuidado com a criança e com o adolescente. E foram surgindo essas questões que eu ainda não conseguia responder aos pais, né, que traziam, que era em relação ao sono, como melhorar o sono da criança, como melhorar a aceitação alimentar. E aí eu comecei a estudar também essa questão do comportamento e eu fui reunida, não foi unida, reunida a Dani. A Dani estudou na UFJF, no mesmo período, era minha veterana, foi minha monitora de anatomia. E aí por obra do destino, os comportamentos, a gente se encontrou de novo. A gente se reencontrou. Delicioso te encontrar aqui. Delicioso a gente falar junto. Sim, Sensacional. A gente preparou, pessoal, algumas questões para conversar com vocês sobre sono de ordem prática, sim, para que ajude, sim, mas para a gente falar mesmo na vibe da educação parental, na vibe do apego, o que que a gente precisa, quando a gente precisa começar a olhar para si para entender melhor o sono dos nossos filhos, quando a gente precisa começar a perguntar por quê e não como. Por que meu filho não está dormindo? O que está acontecendo? E não como que eu faço para o meu filho dormir? Nessa? isso. Até porque a gente descobre que o sono é uma coisa nata da criança, né? Inata, ela vai dormir. Agora, o que eu vou prover para esse bebê para que ele se sinta confortável e consiga manter, né? Se manter dormindo relaxado, gostosinho, Sim, aconchegado ali, sem passar por sensações ruins durante esse processo e diminuir os despertares noturnos, né? Que eles aconteçam sim. realmente por necessidade daquele bebê. Né? Então, por isso que o tema é desafios do sono do bebê. Se a gente for conversar, Dani, acho que a gente fica aí uma semana só falando de sono, né? Como Só. evoluir tudo, ainda mais olhando a criança em todas as suas fases. Por isso a gente restringiu um pouquinho em relação. Como eu nunca tinha visto uma discussão inicial assim, por enquanto, no meu Instagram, dos pediatras em relação ao sono, né, da minha região, aí eu convidei a Dani e falei, acho que a gente vai ter que começar do princípio. Por isso a idade do bebê. E eu recebi até umas perguntas assim, Dani, que se a gente for olhar, leva a live toda assim para falar dessas perguntas que vão encaixando ali realmente nas necessidades da criança, né? Para Tá. ter um sono Quer bacaninha. começar pela live, pelas perguntas? Quer deixar as perguntas pro finalzinho? Eu acho que a gente pode falar do assunto e arremata com as perguntas. O que que você acha? Tá. Então, pessoal, eu gosto de começar falando sempre sobre as expectativas em relação ao sono, sabe? Porque a primeira coisa que eu tenho certeza que a Sabrina pega no consultório são as pessoas perguntando quando é que o bebê vai dormir a noite toda. É a pergunta mais importante, assim. Qual que é o problema do meu filho? Que dia que ele começa a dormir? Quando eu abro caixinha de pergunta, eu recebo com muita frequência assim: 3 meses, eu já posso fazer desmame noturno? Meu filho já é capaz de dormir a noite toda? Então é muito importante a gente alinhar expectativas. O que que dá para esperar
em cada idade, assim, nos primeiros meses de vida. O bebê, quando ele nasce, ele vai ser um bebê. E aí, Sabrina, vai me complementando com a parte pediátrica, com a parte da fisiologia no geral. Você tem muito Até mais antes de cacife do você que eu para entrar falar. aí dentro do bebê, Dani, uma coisa que eu vejo muito em consultório de pediatria, às vezes as mães, elas já vêm preocupadas com o antes, né? Tipo assim, eu tenho problemas com sono, eu preciso dormir, porque se eu não durmo, no outro dia eu tô muito cansada, ou eu tô mal-humorada e eu quero dormir. Então, ela já na gestação já traz essa expectativa de como que ela vai fazer esse bebê dormir para que ela mantenha a mesma coisa que ela era antes de ganhar o nenenzinho, né? Nossa, Antes mas do que nenenzinho sensacional nascer, que você recebe isso. Que sensacional, né? porque eu fiz uma live com uma amiga minha obstetra falando justamente sobre isso, tipo, como ajudar essa mãe lá na consulta pré-natal a organizar o puerpério dela para que esse bebê não seja responsável por dormir para que a mãe descanse. E ninguém, e assim, a gente estava conversando justamente sobre isso. Ninguém fala sobre isso, ninguém nos Não. alerta sobre isso, né? A gente vai pro puerpério, e eu tô nos incluindo, gente, nós médicas, a gente vai pro puerpério, assim, não só com expectativas falsas em relação aos bebês, mas com expectativas falsas em relação às nossas capacidades no puerpério, porque a gente vai achando que a gente vai dar conta de fazer faxina, organizar gaveta. Eu vou aproveitar que eu tô 6 meses de licença maternidade, vou organizar gaveta, não é assim? Vou tirar tudo que eu preciso para doação, já vou resolver isso, vou não sei o quê, vou, né? Então, assim, a gente já começa errado. A gente já começa achando que a gente vai dar conta de coisas. A gente não se organiza em relação à ajuda. E, assim, foi um checklist mesmo que eu bolei com essa amiga, bem bacana que ela faz hoje em dia com as pacientes dela, assim, de quem vai cozinhar. É como se fosse um. Ao Como invés de tem. fazer checklist da roupa que eu vou levar para a maternidade, né? É como eu vou me organizar assim que o meu bebê chegar em casa, né? Para que É, tudo já esteja ali, uma dinâmica já preparada para receber, né, isso. mamãe e filho, né? Acolher aquele nesse momento. Para que a mãe se vire para a criança, né? Para que a gente possa, nós mães, olhar diretamente para os nossos filhos, sem Sim, precisar ficar olhando para o lado para perguntar as coisas, né? O que eu faço, sim. como eu faço, o que que acontece, né? Então eu já diminuo um pouco da expectativa da minha vida sem bebê, né? Já começo a me assim trazer para mim, trazer a realidade do que é um bebê comigo, para eu preparar a minha vida com ele, né? E não a minha vida apesar dele. Isso. É, Manter a minha rotina e ele vai criar a rotina dele e aí ele vai se adequar à minha rotina para que eu seja feliz, sim. entendeu? Sim, Então é a sim, gente começar a ter esse olhar mesmo para o bebê e a sim, relação entre os dois. sim. Ele precisa dormir porque eu preciso descansar. E aí ele precisa dormir porque eu preciso lavar roupa dele. Ele precisa dormir Uhum. porque eu tenho que limpar a casa ou organizar a gaveta ou deixar a comida preparada. Então, não. Esse checklist dessa amiga tinha quem vai cozinhar, quem vai faxinar, quem vai me apoiar, me suportar para que eu consiga dar atenção para esse bebê, quem vai ficar comigo, quem vai ficar vigiando a babá eletrônica para eu dormir, porque eu preciso descansar, porque eu tô privada de sono e eu não quero deitar com esse bebê agora porque eu quero descansar, porque essa noite foi punk, por exemplo. Não Sim, sei se a internet parece estar travando, não sei se é a minha ou se é a sua. deve ser Pessoal, a me minha, fala que porque, alguém tá travando aqui? porque eu tô te vendo normal, aí se às vezes a minha que tá Não sei. com. Não sei. Mas é isso. Então, Bom, eu acho que vai muito dessa organização para o puerpério, para que a mãe chegue no puerpério de forma ciente, né? Bem ciente, não lendo Encantadora de Bebês para saber como vai fazer para o bebê dormir, mas lendo outras obras que talvez vão trazer para ela essa clareza do que ela tá ali para fazer, né? E qual que é a função dela ali enquanto mãe e, né? E não dona de casa, não naquele momento, né? Pelo sim. menos nesse puerpério inicial, ela vai ter sim que abrir mão. E aí, aquilo que a gente já ouviu extensivamente, que o Jesper traz, que a gente se prepara para a vida sem, né, para a vida a gente sai da vida de solteiro e se despede da vida de solteiro para a vida de casado, mas a gente não se despede para a vida de sem filhos, para viver agora essa vida com filhos. Então,
A gente fica o tempo todo esperando em que momento que vai voltar ao normal, em que momento que eu vou dormir, em que momento que eu vou conseguir sentar e tomar um café em paz, em que momento... E talvez esse momento nunca vai chegar, né? A minha mãe brinca que Não, ela até hoje não dorme quando eu brigo com meu marido, que ela fica tensa sem saber o que está acontecendo. esse momento não vai chegar da forma que era. Então agora nós temos que Pois é, construir novos momentos, né? Não é o sim, mesmo café quando ele não estava comigo. Agora é outro café, é outro proveito, é outra forma de fazer, né? Então a sim. gente tem que começar a olhar como uma transformação mesmo, né? Sem Isso, pesar, sem peso, sem isso, estar arrastando isso aí. Mas enxergar que isso, agora a nossa vida ela se modificou e é uma modificação eterna, né? Porque o filho é nosso para sempre. Para exato, sempre, né? Para exato. sempre. Igual você Então, falou, assim, sua mãe fica preocupada. Então, mesmo com a gente é, adulto, né? reclama As do marido, mães ela fica ainda preocupada. É se tipo olham isso. pra gente. A gente tá com problema com o filho, a mãe da gente também não tá dormindo com problema com o nosso filho. Então, é por aí. E aí, gente, entra isso das expectativas, assim, bebês pequenos, né? Assim que o bebê nasce, quando ele chega na sua casa, ele não vai dormir. Ele vai acordar pelo menos a cada 3 horas para amamentar. Porque esse bebê tem o estômago pequeno, o leite é digerido de forma muito rápida, então esse bebê vai acordar o tempo todo. Ele não vai ter esse ritmo circadiano, então às vezes ele vai fazer uma soneca grande de dia, de noite, ele tá acordando toda hora. E esse é o esperado. Não é assim? Mais alguma coisa a acrescentar, Sá, desse início? Não, acho que desse início é isso mesmo. Até ele ter essa adaptação, né, Isso, toda dele de isso, dia, noite, na isso, melatonina, né, seu isso. E aí, o ciclo, que que a tudo. gente vai fazer? A gente vai promover nesse início, gente, e só nesse início, porque muito pediatra orienta errado, a gente vai promover para essa criança um dia vivenciado, é, com a criança tendo contato com esse excesso de estímulos diurnos. Então, vai ter mais luz, vai ter mais barulho, vai ter mais os ruídos da casa mesmo. Ela não vai estar enroladinha, ela não vai estar no quartinho escuro. Ela não precisa adormecer na sala, no meio do povo. Tem criança que não é capaz desde sempre. Tem criança que vai precisar ser levada para o quarto. Mas aí você vai deixar a janela mais abertinha, você vai deixar a porta entreaberta para o barulho do irmão ou do cachorro entrar, e por aí vai. Lá para 6 a 8 semanas, mais ou menos, esse bebê já consegue cadenciar um ritmo circadiano. Ele já entende o que é dia e o que é noite, por volta de, né? Perto de 2 meses. Como que eu sei, gente? Como que eu sei? Eu sei quando esse bebê já está fazendo sonecas mais curtas de dia, ou ele está começando a alongar um soninho no primeiro terço da noite. Então ele já faz 3, 4, 5 horas ali à noite, 4 horas ali. Então ele dorme lá para 7. E quando ele ainda está lá naquele momento em que ele não conhece dia e noite, o que que eu vou fazer? De dia desse jeito e de noite ao contrário. De noite o bebê na maior calmaria possível, dando um banhozinho no final do dia para marcar bem esse final do dia, acendendo o mínimo possível de luz à noite para essa criança entender que, ó, aqui, tá vendo? Ó, parece que tem alguma coisa diferente aqui, movimento é menor, conversando pouco, interagindo pouco, mais troca de olhares, a luzinha mais baixa. Então, evita acender luz para trocar fralda. Às vezes, no primeiro filho é mais difícil, mas no segundo a gente troca a fralda no escuro com o pé nas costas. Só palpando, né? Então, assim, a gente deixa uma luz indireta, de repente uma luz do banheiro, uma greta, assim que você der conta e tal. E aí, essa criança, quando ela começa a cadenciar esse ritmo circadiano, eu já preciso fazer com que essa criança tenha um ambiente de sono adequado de dia também, né? E aí, eu vou precisar que ela durma num ambiente mais escurinho de dia, com um ruído branco se for necessário. Quando que eu uso ruído branco? Assim, esterogestação, para mim, é fundamental, sabe? Porque realmente simula muito o ambiente uterino. Eles ficam muito calminhos quando eles estão colocados em ambiente barulhento. Parece que colocá-los no silêncio é uma coisa que desanda, assim, é É, difícil para eles. Na realidade, seria o que a gente começasse a criar para eles um ritmo mesmo, né, do dia, assim. Ele tem um É, contato mais com barulho e tudo, e à noite mais silencioso, e entendendo aos poucos essas mudanças, né, que você vai colocando marcos, igual você sugeriu, banho no final isso, do dia, né? isso. Aqui na nossa região, como é muito quente, geralmente a gente acaba dando banho no meio do dia, porque é muito calor. Né? Mas assim, pode-se incluir mais um banhozinho, desde que a criança se sinta confortável e tudo para fazer, fazendo É. esses marcos. A gente faz um com É, é, sabão, um sem sabão, né, Sabrina? é, Para não atrapalhar a hoje, pele.
Hoje eu oriento assim, No Dani, às vezes até desidratar. você faz a correção, mas mesmo o bebezinho mais novo, antes dessas 6, 4 semanas que você fala que organiza o ciclo circadiano, também não deixar o bebê dormindo numa luz muito intensa, que não tem necessidade, né? Pode ser um Uhum. breuzinho, né? E tudo, só não precisa garantir um silêncio demais na casa, mas É. um ambiente de sono também não precisa É. ser tão exposto, o bebê dormindo no Sim, meio de não. todo mundo, né? Tem É uma criança que nem coisa consegue. natural, né? É uma coisa natural. E é uma coisa que eu bato a tecla quando eu falo muito de pediatria, que é o seguinte: nenhuma criança é igual à outra. Graças a Deus. Nós somos diferentes, nós somos únicos, cada um é de um jeito, cada um se comporta de um jeito diante da mesma situação. Então a Sim, gente é aquela coisa que o pessoal fica olhando, a grama do vizinho sempre mais verde, o filho de fulano é assim, o meu ainda não. Então é aquelas expectativas, né? sim, Olhe o seu filho de sim. verdade que está com você. Não é o filho idealizado do vizinho que geralmente ou não vai te contar dos problemas, quer te falar sempre das coisas positivas, né? Para que Não, você ali se envolva e consiga olhar para o seu filho e reconhecer todas as necessidades dele. E isso desde os primeiros dias, porque ele vai começar a te sim, mostrar barulhinhos, o jeitinho de ser que está ali te dando sinais de sim, como se comportar, né? Até sim, um post bacana que você fez, que eu repostei, que fala os sinais do sono do bebê, né? Então, para que você seja capaz de reconhecer o que o seu filho está dando sim, de sinais para você que ele está com sono, que ele precisa ali de um momento mais calmo, mais íntimo, né? Para sim, relaxar, os níveis, né, de corticoide descerem, a adrenalina ficar mais tranquila, e aí ele conseguir relaxar para dormir, né? sim. E isso que você falou é muito importante, sabe? Porque mãe mente mesmo, viu, gente? Mente mesmo, mente. Ou esquece. Então, o negócio aconteceu 5 anos atrás. Meu filho, com 2 meses, com 2 meses já dormia a noite toda. E sabe uma coisa muito bacana que eu descobri nesse mundo do sono? As pessoas não sabem, assim, o conceito de noite toda para cada mãe é uma coisa muito Isso. individual, assim. Então, noite toda para uma mãe é tipo meia-noite às 5. Que o menino dorme só, e para ela tá ótimo. Tem outra mãe que o menino acorda só para mamar 4 vezes, mas é só para mamar e para ela é a noite toda. E ela fala: "Não, ele dorme a noite toda, só acorda para mamar". Aí você vai saber, acorda 5 vezes para mamar, mas ele dorme a noite toda. Então, assim, o conceito de noite toda é muito daquela mãe. Então, parar mesmo de comparar as crianças, parar de pegar tabelinhas na internet para tentar encaixar seu filho em tabelinhas, porque não funciona, gente, não funciona assim. Aquilo vai só te fazer ficar cada vez mais pensa que ele tem que dormir a cada hora e meia e ele não tá com sono e ele não quer dormir e as coisas vão só piorando e a sua vida vai virando um tormento, porque você passa o dia fazendo o menino dormir, o menino dorme 20 minutos e acorda, né? Então, assim, Isso. ter um ambiente adequado é muito importante, isso que a Sabrina falou é muito legal, não precisa do menino dormir na sala, mas se ele está alongando sonecas de dia, o que a gente vai fazer para começar a ajudar ele a entender é, por exemplo, ele não pode passar de 3 horas sem mamar de dia, então a soneca dele não pode durar muito tempo por isso. E eu vou me guiar pelas mamadas e vou ajudá-la a despertar para mamar outra vez, né, naquele inicinho. E ele vai ter essa diferenciação, assim. De dia Uhum. nunca vai ficar breu igual à noite, nem se você quiser. Então vai ser uma penumbrinha. À noite vai ser mais escuro os estímulos, né, sonoros, visuais, todos vão ser menores à noite, e com isso ele vai aprendendo e vai ciclando. Isso, até porque os primeiros 15 dias do bebê, ele tem uma certa necessidade mesmo de mamar a cada 2, 3 horas, né? Para Sim, garantir ali a glicemia, né? Não fazer sim. oscilações e tudo, e se manter bem nutrido também, né? O problema é que alguns não acordam, sabe? Começa a acordar muito de madrugada e de dia tá fazendo 4, 5 horas. É E porque aí a mãe. inverte, né? É, Na aí hora se de a mãe. mamar, não mama. Aí é importante que a mãe não deixe passar das 3 horas Isso, sem mamar. Então, assim, entendendo, tá, gente? Eu não tô dizendo que ele tem que mamar a cada 3 horas, é a cada, no máximo, 3 horas. 3 horas, isso. Porque aí, se ele fizer isso de dia, ele não vai fazer isso de noite. Ele vai espaçando a noite com o Uhum. tempo, à medida que ele vai sendo capaz neurologicamente. Então, quer dizer, até 6 meses, então esse bebê recém-nascido vai acordar toda hora. Daqui a pouco, esse bebê, entre 4 e 6 meses, vai ter 2, 3 despertares, o que é completamente normal. Alguns vão ter mais em alguns momentos, mas dá para melhorar, dá para chegar nesses 2, 3. Muitas vezes vai ficar nesses 2, às vezes mas mais para 2, até lá para os 9. Depois costuma ficar com 1 até 1 ano e 2. E aí, a partir daí, ele começa a ser neurologicamente capaz de dormir a noite toda. Não significa que ele vai, mas ele já é capaz neurologicamente.
Então a gente precisa estar com tudo em dia do ponto de vista fisiológico para a gente saber que pelo menos um dos pilares está atendido. E aí a gente vai ter o pilar emocional, que é importantíssimo, que esse o buraco é mais embaixo. Nesse a gente realmente, é isso que a Sabrina está falando nesse início. É aí que a gente tem que olhar o bebê, conhecer nosso bebê, entender as necessidades dele, ver quando ele tá querendo, às vezes, só ficar com a gente, quando ele tá acordando de saudade, e a gente só tá precisando dar um cheirinho. E você vai pegar ele no colo e ele vai dar um cheirinho. Mas muitas vezes você vai amamentar porque no desespero de fazer voltar a dormir rápido, né? E aí você vai dando uma coisa que é diferente do que o bebê precisa. E isso também é desrespeitoso. Você não tá atendendo a necessidade daquele bebê naquele momento. Isso, então assim, às vezes até olhar para o dia também, Dani, a gente começa, é engraçado que as coisas elas vão se juntando, né? A gente tem aquela transição de desenvolvimento da criança mais intensa, do terceiro para o quarto mês, né? Que eles chamam de saltos, né? Então eu tenho um desenvolvimento mais intenso, é o bebê gravando aquilo ali, que ele tá, né? A cabeça a mil, né? Aprendendo isso. E aí também se junta, porque não muitas mães têm 6 meses de licença maternidade, acabam sendo 4. Então já começa uma ansiedade de que vai voltar a trabalhar e como que eu vou fazer durante o dia com esse bebê. E aí às vezes acaba saindo de casa, então começa a ficar aquele distanciamento do bebê, né? A gente foi interessante até nesse estudo de comportamento que você fala assim, o bebê vai ter aquele sentir a separação, ansiedade de separação aos 9 meses, né? Eu acredito que as crianças já sintam mesmo no quarto mês, quando a mãe começa a querer voltar a trabalhar ali e há necessidade disso, e de repente eu não tenho mais minha mãe o tempo inteiro da forma que eu, né, gostaria, e às vezes ele vai compensar isso noturno, né? Porque o bebê sabe, né? Assim, tá de noite, tá calminho, minha mãe me atendeu, eu tenho ela ali toda pra mim, eu vou ficar com ela ali até eu encher meu potinho. Enchi meu potinho, relaxo, vou dormir tranquilo e manter aquilo ali. Então, saber reconhecer contato é, igual você falou, é muito bacana, porque ao invés de eu colocar no peito, eu vou dar a ele aquele momento de sensação, de aconchego, ele relaxa, vai dormir. E aí, se tiver, ele vai entender que você está ali e o próximo despertar pode ser só por fome, né? A nutrição mesmo física, né? Não a emocional. E aí, a cada vez mais, ele só vai despertar realmente por necessidade de se alimentar. Porque o potinho emocional foi preenchido durante o dia. Então, às vezes, é aquela dica que você me deu. Chega em casa, vai dar aquela atenção máxima para o bebê, né? Vai colocar em contato com você, evita celular, televisão, conversa com os outros, os problemas, esquece um pouco isso para poder ele te reconhecer e sentir que você está ali inteira para ele, né? Sim, gente. Chega a hora da noite, é uma hora em que a gente... Quanto mais a gente investir nesse momento pré-sono, conectando-se com os nossos filhos, maior a chance da gente conseguir encher o potinho emocional deles e maior a chance deles terem menos despertares à noite. Então, a Grazi. Ei, Grazi! Saudade de você, mulher? Então, quando a gente consegue fazer esse momento de conexão, e sabe o que é o problema? É porque às vezes a gente chega, gente, e na pandemia isso tá demais. Eu tenho muita mãe que fala assim, não, mas eu chego aí, eu vou tomar banho, porque eu cheguei do hospital, eu cheguei do trabalho, e não sei o quê, e aí depois eu tenho que comer, porque eu não comi nada, né? Então, quer dizer, não sei se é a Laura Gutman, tem alguém dessas autoras que fala que a Laura mesmo, que a criança não se sente abandonada pela mãe que trabalha 8 horas por dia, mas pelas 2 horas que ela tinha para ficar com ela e preferiu fazer outra coisa. Preferiu entre aspas, tá, gente? Porque não é consciente essa preferência. Eu não quero comer e deixar o meu filho, mas eu tô fazendo isso. E ele tá ali vendo e falando, por que a mamãe não quer ficar comigo? A mamãe tá aqui. Por que ela não quer ficar comigo? Uma coisa é ser longe, outra coisa é ele te vendo. É o olhinho, né? É o olhinho, ele te acompanha, assim. Você entra, ele arregala e vai, assim, vem, não veio. Não veio. E é o que está acontecendo muito na pandemia com as mulheres que estão em home office, porque muitas não faziam home office, então elas não têm um escritório, elas estão trabalhando na mesa da cozinha e o filho está ali do lado. E a interpretação é essa. Minha mãe não quer ficar comigo porque está ali, ó. Por que ela não quer ficar comigo? Sabe? Então,
é muito importante tentar, sim, arrumar um ambiente mais escondidinho para trabalhar. Ter um momentinho com essa criança antes do home office, na hora do almoço, mais um momentinho, de uns 10 minutinhos, se for possível. E aí, quando sair do trabalho, deixa o trabalho lá, por pelo menos uma hora aí. Senta no chão, vai brincar com seu filho, vai brincar com seu bebê, deixa o celular carregando em outro cômodo, porque é isso que vai ajudar o pilar emocional a funcionar. Porque enquanto a gente está desconectado desse filho, esse filho vai buscar conexão a qualquer custo, em qualquer momento, né? E ele vai brigar por conta disso, né? Ele vai exigir. Ele não vai deixar, né? Vai exigir, vai te pedir, vai te pedir. E se você não atender, uma hora, né, ele sofre, né? Chega e fala assim, e agora? Né? Fui realmente negligenciada. Minha mãe não me olhou, não me olhou, não me olhou. E aí a ele chance não tá de ficar aquele vazio, né? Fica aquele Emocional. vaziozinho. Né? Criado. É isso. Vamos falar um pouquinho de higiene do sono? Vamos. Então, gente, o que é importante disso que eu falei, né? Para o fisiológico estar atendido, porque aí pelo menos um dos pilares a gente conseguiu organizar. Essa criança, ela precisa dormir num ambiente escurinho o suficiente à noite, a penumbrinha mais gostosa possível de dia. À noite, o recomendado é que a gente não consiga ver a palma da mão na nossa frente, porque qualquer estímulo luminoso ali, principalmente para os bebês menores, não só vai impactar na produção de melatonina, como vai atrapalhar. Se a criança que está ali não decorou a decoração do quarto todo ainda e está na penumbra, não está no escuro, qualquer coisinha diferente que ela perceber de madrugada, e vocês já devem ter percebido. Muita gente aqui vai falar, é mesmo, ele ficou olhando para a luz da babá eletrônica. Qualquer coisa que ele não tiver habituado, ele fala, olha, tinha um elefante ali que eu nunca vi. É meia hora. Qualquer coisa que for, né? Olhando pro elefante. Tá? Então, de luz é isso. A gente precisa disso. Ruído branco, como eu falei. Na esterogestação, eu acho fundamental. Eu acho que ajuda muito. Eu acho que realmente, quando a criança tá sendo... Porque a criança, gente, ela vai aumentando a quantidade de sono profundo que ela faz à medida que ela cresce. Então, um bebezinho pequenininho, ele tem muito pouco sono profundo, muito mais sono leve. Então, a chance de eu acordar ele com chinelo arrastando, tilintar de talher no prato, vassoura, qualquer coisa, vassoura batendo nos cantos assim da casa, qualquer coisa pode acordar, cachorro do vizinho. Então, com ruído branco, você consegue controlar os barulhos que não são você que está provocando, porque a gente controla o nosso próprio barulho. Quem não usa ruído branco, até a Fê falou que ruído branco é vida. Gente, ruído branco, seu marido liga o Game of Thrones na altura que ele quiser e você não briga. Você fala, vai. Porque é muito Filtra, comum. né? Ele costuma filtrar a entrada do som externo, né? Ele se mantém contínuo, é um som contínuo o tempo inteiro. Então, é difícil ter essas oscilações. Consegue controlar as oscilações. Um pouquinho, né? Isso. Vai mascarar um pouquinho. Dá uma filtrada ali. Então assim, vai mascarar um pouquinho. Vai ficar, ao invés de, tipo, fogos, né? Dica excelente pro Réveillon, porque ao invés dos fogos, do nada, aquele silêncio absoluto e pá, 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 vai ter um com um pá, pá. Diminui. Uhum. E ajuda muito, inclusive fogos. E aí, gente, é isso. Não é para o ruído branco estar alto o suficiente para encobrir fogos de artifício, pelo amor de Deus. Não. Mas vai mascarar. Acaba mascarando, né? E limitando a entrada de ruídos sonoros, como a gente já limitou de ruídos, de estímulos visuais. Agora a gente limita de estímulos sonoros. É isso aí. O climatizador, ar-condicionado, sim. Se a gente quiser deixar a noite toda, pode deixar. Deve, né? Depende do barulho também. Eu já tive paciente que acordava 4 horas da manhã porque morava do lado de um sacolão e a dona do sacolão abria aquela porta de metal. Todos os dias no mesmo horário. E um dia ela acordou antes, estava no banheiro e escutou e depois ele chorou. Então, assim, né? Luz, o que mais? Em relação ao ruído, só aqui em casa, depois que eu conversei com você, a gente introduziu e foi bom porque quando dá mais ou menos 4, 4h30, tem uma árvore que os passarinhos resolvem despertar. Então vira vários sonzinhos de passarinhos assim entrando dentro do quarto e aí com o ruído ele deu uma filtrada, então controlou isso. Então quero despertar, né, 4, 4h30. Aí foi, né, passou para mais tarde, né, na necessidade dela mesmo de mamar. Delicioso, mas acorda, né? Acorda, né? Então... Temperatura, gente. Vocês aí da região,
calor. Calor acorda muito mais do que frio. Frio vai acordar lá para as 4 da manhã. Se for um ambiente mais frio, aí acho que nem faz frio, né, Sabrina? Dia nenhum da vida, né? Faz. Faz. Não fala Porque que dia nenhum, não. Faz. um Meu mais frio, um comum é friozinho dos calor. 27 graus, assim. Então, gente, o que 27 que pra é? gente. Pois é, o que que Ai, é ai. recomendado? É recomendado no Brasil, se for, né, usar ar-condicionado para controle térmico, 23, 24 graus com roupa leve. Se for ar-condicionado portátil, lembrar que a temperatura que ele registra não é a temperatura certa, assim, é mais. Então, aqui em casa, das minhas duas é ar-condicionado portátil e uma tá no 17, a outra tá no tipo 22. Isso para ficar 24, mais ou Uhum, menos. Porque entendi. são ruins, não são muito bons. E não tem o mesmo efeito de um split da vida, né? Sim. Então, focarem muito e observar aqui, nessa questão de temperatura, se não for deixar o ar-condicionado a noite toda, não sei se vocês têm o hábito aí de desligar, tem que ter muita consciência de que a criança pequena não pode ser coberta. Então, a criança pequena tem que estar com a roupa adequada, como se fosse. A coberta dela é um macacão. Então, se ela for dormir coberta, é um macacão. Você não vai pôr coberta, né? Pelo risco de morte súbita do lactente. A Sim. criança maior não para a coberta. Então, ela pode, mas ela não usa. Então, também não pode levar isso em consideração quando for um período frio. E, e lembrar que o início da noite é mais quente e o fim da madrugada, lá de manhãzinha, é mais frio. Então, eu tenho que usar a minha imaginação, tipo, e de acordo com o lugar. Aqui na minha casa, em Belo Horizonte, o que acontece é que as minhas filhas dormem com o ar ligado, com roupa muito leve, tipo camisetinha e shortinho. Quando Uhum. dá umas 10, 11 que eu vou dormir, eu desligo os ares. E aí elas estão com uma roupa adequada. Quando acontece de estar variando muito a temperatura à noite, às vezes eu ligo o ar mais forte ainda, com uma calça sem meia e blusa de manga curta, para não estar com frio lá às 4. Então a gente tem que Certo. pensar nessas variações de temperatura também, tá? A variação Uhum. em cada dia. Que é assim, né? E a nossa temperatura corporal muda. Então, assim, a gente faz um pico de temperatura logo depois que a gente dorme e faz um vale de temperatura por volta das 3, 4 da manhã. Então, se a gente já tá frio e o ambiente tá frio, a gente pode passar frio lá 4, 5 horas da manhã. É um motivo para despertar também. Certo. Luz, temperatura, barulho, conexão, nós já falamos um pouquinho. Depois a gente pode falar um pouquinho, só se você quiser, sobre como se conectar em cada idade. Ritual de sono. Então, a gente Ótimo. tem o ritual noturno e o ritual de sono. Gente, para quem já leu na internet, não sei que grau de evolução no sono vocês estão, mas ritual de sono não é mandinga, não vai fazer o menino dormir a noite toda. Não é isso. Não é com esse objetivo. Então, nós vamos falar um pouquinho dele daqui a pouco. Ritual noturno é simplesmente deixar que a sua casa, que a noite entre na sua casa. Deixar que a casa vá escurecendo junto com lá fora. Porque o que a gente faz começou a escurecer, já sai acendendo. Os spots de luz todos da vida. A casa fica aquele branco. Não. Escolhe os spots mais amarelados, as luzinhas mais escurinhas, para casa ir ficando penumbra, para casa ir ficando aconchegante, confortável. Aquele ambiente de hotel, quando a gente chega, que a gente abre a porta, que tá aquele abajurzinho, que você fala, vontade de deitar. É isso que a gente quer que o menino sinta. Essa vontade de deitar. E isso é importante para todas as idades, porque muito das disputas de poder que acontecem com os meninos de 2 anos acontecem porque as crianças já ainda têm soneca. Às vezes a soneca está um pouquinho maior do que deveria. A criança não tem uma pressão de sono danada para dormir, quer dizer, ela não acumulou sono, cansaço o suficiente, porque ela deu uma descansadinha no meio do dia. E aí ela tá no auge do vucu-vucu, na melhor brincadeira do mundo, alguém fala, hora de dormir. Não vai, não vai. Então eu preciso passar por um período de transição mais chato, mais entediante, para eu conseguir carregar esse menino pro quarto, né? E ritual de sono são as últimas ações que você faz antes dele dormir. Tem estudos que mostram que instituir ritual de sono diminui mais ou menos 50% os despertares em adultos, imagina. Que é, por exemplo, banho, vai pro quarto, troca a roupa, liga o ruído branco, apaga a luz, mama e dorme, por exemplo. Então, não tem que ter chantala. Pode, pode. Tem? Não tem. Não tem que ter chantala, música clássica. Eu já peguei cada coisa. Luz de velas no banheiro. Não. Pode? Claro que pode. Não precisa. O que eu preciso é repetir as ações igual, todo dia. Então, é preferível
que eu faça uma coisa que eu sei que eu vou sustentar e que eu vou conseguir fazer certinho, do que eu invente milhões de coisas que no dia que eu chego correndo do trabalho eu não dou conta de fazer, ou eu atraso o horário de dormir da criança porque eu tenho que fazer aquilo. E uma coisa também que eu acho que é importante observar, Dani, que é muitas vezes a gente chega e quer colocar a criança na frente da televisão, às vezes até para conseguir, né, fazer as coisas que precisa. E aí, esse momento de TV que começa, é muito difícil Sim. que a criança se desconecte, a não ser que ela durma de extremo cansaço na frente da televisão. Isso aí. Mas aí você vai perceber que essa criança desperta várias vezes à noite, ou Sim. então tem sonos muito agitados. Ou Né? mais Então, assim, pesadelo. mais pesadelo, Erro sonha noturno, com, ou tudo. até ações mesmo decorrentes daquilo que viu, né? Às vezes ela até executando. Então, muitas vezes o que a gente tem que preparar, que é uma higiene, né? É lembrar que você precisa de um intervalo aí de 2 horas, sem essa exposição a telas, a esses Sim. movimentos, luzes, cores, né? O que for, Nem indireta. para que a criança entre realmente nessa monotonia que seria, né, para ela poder entender o sono, a cabeça mesmo funcionar assim, né? Isso aí é mais físico do que ordem. Então seria realmente, isso funciona pra gente também, né? Se você Sim, desliga sim. isso aí e começa a relaxar para dormir, você tem uma noite de sono normal. A gente Completamente vê diferente. muitas vezes os pais falando, mas o sono é muito agitado, ele mexe muito, levanta, acorda e tudo, e muitas vezes é isso. É a É. tela em E excesso noturna, né? é muito comum o menorzinho assistir tela porque o irmão tá assistindo, né? Sim. Então a gente lembrar que o ideal é que a família toda faça higiene do sono junto. E isso é questão de mudar hábitos mesmo. Isso nos Estados Unidos que eu falei de permitir que a noite entre. Nos Estados Unidos, eles chamam isso de ritual de honrar a noite, e muitas pessoas levam isso a sério como filosofia de vida mesmo. Uhum. Porque isso é cuidar do sono dos pais também. É dali para frente, né? Depois que essas crianças dormem lá para as 8, esses pais terem esse momento aí para cuidar do seu sono, para ler um livro, para estudar, mas qualquer coisa já com a luz mais amarelada, para já fazer algum ritual de sono, banho, fazer um chá, deitar para dormir e por aí vai, sabe? Isso. Até porque a gente sabe se a gente tem uma noite de sono mais adequada, mais tranquila e tudo, a gente no outro dia funciona melhor, né? E às Sim. vezes a gente quer dizer que despertou, porque despertou com a criança várias vezes à noite, mas também a gente não cuidou da nossa qualidade de sono entre esses despertares. Né? Uhum. Então é importante também a gente fazer, nós, né, mães, pais que vão ali conviver com essa criança, também fazer essa higiene. Sim, a Entrar no gente ritmo acorda, delas também, sim, né? a gente acorda com o bebê, demora meia hora para dormir. Isso. O bebê já A dormiu, você não tem cabeça mais começa a meia fervilhar, 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 e você não consegue engatar de novo no sono, né? Porque hora. tem uma sobrecarga de exposição anterior que não foi preparada para ter esse sono mais tranquilo. Isso. Isso. Ô, Dani, eu queria. Quanto tempo a gente tem aí? Que não pode esquecer que tem que 20 controlar. minutos. Ótimo. Acho que a gente pode fazer, né, as perguntas, né? Porque tem Uhum. várias perguntas aqui também que eu vi. Tá. Só a gente começando aqui, é até bom que vai pegando as idades também. Eu recebi assim, a partir de qual horário que eu vou considerar que o bebê acordou do sono noturno e passa a fazer sonecas, né? Que é aquilo que a gente vai considerando. Olha, ele acorda essa hora, aí vai ter as janelinhas de sono e vou começar a ter as sonecas. Porque a gente tem esses despertares de 4:30 da manhã e muitas vezes a gente confunde com isso, né? Sim. De 4:30, Então, 5 gente, horas. é comum o bebê acordar às 5 e já ser dia. Se você conseguir reconduzir o sono nesse horário, até é sim uma soneca, às vezes, meio oculta. Mas eu costumo no consultório deixar até 6, velho, porque eu não acho viável acordar antes das 6. Eu acho uma maldade. Então, assim, eu acho que até 6, vai fazendo o que você puder, mandinga, macumba, sacode, põe no peito, qualquer coisa. Acordou depois das 6, aí eu não acho bacana ficar reconduzindo, porque eu acho que daí pra frente é soneca mesmo, assim, né? Tá sol rachando, o povo na praia. Então, assim, se ele acordar e não conseguir dormir um pouquinho antes das 6, tudo bem, é dia, não tem problema. Sai do quarto, vida que segue, abre a janela, expõe ao sol e tudo mais, pra resetar, né? O relógio biológico. Isso. Mas se conseguir voltar a dormir, tudo bem, deixa dormir mais um ciclinho aí. Quando acordar de novo, acordou. Porque a criança é linkada com a natureza, gente. A criança ela é completamente linkada com a natureza. Ela dorme cedo e acorda cedo. Criança que está dormindo tarde, acordando tarde, está seguindo um ritmo da família frenético, que não é o ritmo. Na realidade, nós também seríamos, né? Exceto os vespertinos, que não são a maioria de nós, se for para um sítio, vai dormir cedo e acordar cedo.
Se for para um sítio assim, uma rocinha bem gostosa, sem luz nenhuma, luz elétrica, assim, vai ter só vela. A gente também vai dormir cedo e acordar cedo. Na verdade, uma roça qualquer que a gente vai, a gente começa a entrar nesse ritmo, né? Sim. Então é isso. A criança, ela é O pessoal fala que a programada. gente dorme com as galinhas, né? Dorme e acorda com as galinhas, né? Então faz A esse horário mais criança, ela cedo. é programada para dormir com as galinhas e acordar com as galinhas. Então é isso que a gente Uhum. tem que esperar mesmo. É, mas é isso. Então, a partir de 6, a gente começa a contar o dia e vai observando as janelas de sono. E a necessidade da criança, né? E eu achei uma coisa legal que você fala, que às vezes é não confundir sinais de sono com sinais de Tédio. tédio. É. Porque muitas vezes a criança está entediada ali com aquela situação e não está com sono. Aí você vai induzir, né? Vai levar a Sim, criança a dormir e ela vai despertar, fazer aqueles pequenas sonecas, na sim. verdade, atrapalhando até o que ela deveria dormir corretamente, né? E Você vai fazendo. e nessa pandemia, gente, que mais tem a criança entediada. Os meninos estão presos no apartamento, não estão aguentando ver mais aquele mesmo quadro, aquela mesma geladeira, aqueles mesmos Isso. brinquedos. Falando, me leva numa pracinha, pelo amor de Deus. Então, assim, tá muito fácil confundir sinal de sono e sinal de tédio agora, porque o menino fica irritadíssimo. Sono. Parece que é sono. Deixa eu É, tentar fazer dormir. Se tiver difícil, gente, não é sono. tá. Assim, é para ser É, fácil. isso. Como organizar o sono do bebê de 6 meses para ele dormir mais prolongado? Isso, com todas as medidas de higiene do sono, Isso. acordou, observa, tentou fazer dormir, tá difícil, sai do quarto, põe no quarto de novo. Tentou fazer dormir, tá difícil, sai do quarto, dormiu, pronto, é aí, mais ou menos, a janela dele. Tenta ver se ele faz pelo menos uma soneca bacana por dia, então acordou com menos de 1 hora, tenta dar oportunidade para ele dormir de novo, não é para ficar lá a vida inteira pelejando, não tem que fazer todas as sonecas longas na vida, não é isso, mas Uhum. que ele tem que fazer pelo menos uma sonequinha reparadora no decorrer do dia é importante, porque se ele ficar fazendo só sonequinha de 20 minutos no fim do dia, vai ser Fica ruim, ele vai cansado. estar mais cansado, ele vai estar mais estressado, ele pode ter produzido mais cortisol, a noite dele pode ser pior. E é isso, não, Uhum. bebê de 6 meses não tem rotina horário. É isso que vocês têm que entender, gente. O povo caça rotina pronta na internet, tenta seguir aquilo, não tem como funcionar. Não tem como. Rotina para criança pequena é uma ordem que as coisas são seguidas. Vocês vão ver que com o tempo, lá para os 9 meses, a criança praticamente todo dia dorme no mesmo horário. Varia 15 minutos para cima e para baixo. Antes disso, não. Porque se a soneca anterior foi curta, a próxima é longa. Enquanto está fazendo 3 sonecas, dificilmente vai ter uma rotina estruturada em termos de horário. Vai ter uma rotina em termos de ordem, entendeu? Acorda, aí mama, depois brinca um pouquinho, aí dorme um pouquinho, aí acorda, aí dá uma voltinha de carrinho, aí dorme voltando do passeio, aí põe no berço e continua dormindo, é por aí. Não tem É, que ter uma rotina fixa. minha bebê acordou. O papai tentando organizar. 4 meses e ainda acorda para mamar pouco à noite, como se só quisesse um colo. É normal? Super normal, né? Então é aquilo que a gente falou, identificar ali que tá querendo um cheirinho, né? Organiza, ela vai dormir de novo e vai ficar tranquila, né? Isso aí, isso aí. E uma preocupação é como tirar da cama compartilhada um bebê de 7 meses e meio. Primeira coisa é saber se essa cama compartilhada está segura. Então, pesquisem sobre isso. Tem um post meu lá sobre isso. Uhum. A mãe tem que estar de cabelo preso, não pode ter coberta, não pode ter travesseiro. Cama compartilhada segura não é uma coisa fácil de fazer, não. Agora, o que. Tá bravo aí? Tá brava. Quer ir lá um pouquinho? Eu vou respondendo aqui. Eu vou respondendo as daqui. Você pede só para eu dar uma acalmadinha nela aí, Vai tá lá, vai vendo? lá. Você espera só um minutinho. Vai lá. E aí, gente, ó, vida real. Vida real. Isso aí é maternidade real. E aí, o que acontece? Então, primeira coisa é essa. Saber se essa cama compartilhada está segura. Segunda, por que quer tirar da cama compartilhada? Alguém falou? Tá incomodando? Tá dormindo pior? Porque o que mais acontece tá dormindo super bem na cama compartilhada, mas tem alguém enchendo o saco, ouviu na internet, e aí quer tirar. Nossa, mas foi muito rápido, o que é isso? Não, mas tá mamando. Hoje
eu vou tirar um pouquinho do que é o ideal para a gente poder terminar aqui, mas ela tá calminha. Lindíssimo, é isso aí. Vida real, maternidade real. É A minha isso. acordou pouquinhos minutinhos antes da sua, escutei um chorinho, mas eu acho que ela voltou a dormir Ela sozinha. organizou e dormiu, né? É, Acho que sim, tadinha, aqui a acho. Senão o mãozinha pai foi lá, segurando. Deu certo, né? Deu certo. resolveram. Mas e aí? Em relação à cama compartilhada, igual você falou, acho que segurança em primeiro lugar, que a gente tem que pensar, mas uma vez que já realiza, né? É aquela coisa de tentar entender a necessidade que Aí, o bebê está Sabrina, só tendo um de ficar. minuto. A Isa Fala. falou aqui que essa pergunta da cama compartilhada é dela. Ah, E que ótimo. ela acorda 8 vezes à noite querendo mamar. Ô, Isa, ela não acorda querendo mamar. Ela acorda e é amamentada. Nenhuma criança, aliás, nenhuma. 8 meses. Não, peraí, qual que é a idade da sua? Ela é Mesmo 7 meses e meio. É de sete não. meses e Então, meio, não acorda né? querendo mamar. Ela acorda e ela precisa ser amamentada para voltar a dormir por N motivos. Foca na conexão, dá uma melhorada no dia com ela, evita mamadas vazias, não deixa ela mamar, não deixa ela mamar para se livrar, não permita que ela mame para você se livrar dela, porque a gente faz muito isso. A gente põe no peito pra gente ficar no celular, a gente põe no peito pra fazer uma compra no Rappi, a gente põe no peito pra terminar de falar com o marido, a gente põe no peito pra falar com o empregado. Não. A hora de dia é isso, tá? A hora do mamar é a hora dela. E vou te ser muito sincera. Tirar da cama compartilhada na situação que você tá, vai piorar a sua situação, porque você vai levantar 8 vezes. Não vai mudar. Não é Eu porque ela acho tá que do seu lado que ela acorda. primeiro é aquela coisa, encher o potinho durante o dia. Às vezes está precisando de aumentar a conexão durante as mamadas do dia, né? Pega ela, Isso. tira do ambiente agitado e aí leva assim para ter aquela conexão com o bebê mesmo. Isso. Não é que você não possa amamentar em um ambiente movimentado, mas é porque às vezes ela está pedindo para ficar lá quietinha com você e aproveitar, ter aquele momento único, né? Não compartilhar com mais ninguém. Quero a minha mãe, quero ela para mim. Isso. E aí ela vai evitar te pedir isso durante a noite. Isso, né? isso. Às vezes o que acontece também, que a bebezinha da Isa, eu acompanho ela, é uma bebezinha também super dinâmica, sabe? De aprendizados e pra frente. E aí, né, fica com aquele soninho mais leve, tá aprendendo o que aprendeu durante o dia, durante a noite. Tem que ver se ela não ali, tá com né? 3 sonecas. Porque se ela é assim mais agitadinha, às vezes ela já tá precisando fazer 2 e tá fazendo 3. 3. Pois é, É então outro olhar, motivo é o pra que você falou. despertar demais. Isso, observar se Rotina a soneca está inadequada. sendo efetiva, né? As rotinas de soneca efetivas e não estar fazendo sonequinhas curtinhas, às vezes entediada, que é uma bebê muito agitada, às vezes entedia ali na situação e aí dorme nos horários errados, Inadequados, né? isso. Inadequados. E aí isso acumula para a noite. Isso. E foi o que aconteceu comigo também, né? Que a Liz, ela estava com aqueles despertares todos. E Aí, a gente ó, teve 3 que sonecas, reorganizar. Sabrina, tá vendo? Ela deve estar precisando fazer ou 2 sonecas e um cochilinho ponte de 15 minutos no finalzinho do dia, ou só 2. Isso. Para Com reorganizar certeza. à noite. E às vezes o da noite que tá levando para dormir vai muito tarde, porque dormiu 3 vezes, né, durante a manhã. E aí, quando vai à noite, dá dormindo tarde. Sabrina e uma tá coisa craque nesse trem de 2 sonecas. Pode deixar que ela vai eu resolver tô. seu problema. E aquela questão também que a gente discutiu, né? O horário ideal para o bebê ir dormir é no máximo 8 horas da noite. Isso aí, gente. Né? Então a gente 6 tem que fazer a 8. 6 da 6 a tarde 8. é noite para eles. 6 da Isso. tarde não é hora de soneca. 6 da tarde é noite. Então, mas aí eu não tentar vou organizar ficar com para que isso ele. aconteça. Acorda mais cedo e fica com ele de manhã. Então, tentar organizar para que a noite seja melhor, né? Já que a gente tem esse problema maior de dormir durante a noite. E essa questão da cama compartilhada é assim, se o bebê não recebe aquilo que ele precisa durante essa primeira, que ele não consegue falar e andar, quando ele aprender, ele vai te procurar para repor tudo que passou antes, né? Ficar mais juntinho, gostosinho. Então, tem crianças mais velhas que vão requisitar isso aí, né? Sim, sim. E até foi uma pergunta que me fizeram, porque também não colocaram a idade, assim, que a filha não dorme só, e isso tem atrapalhado as rotinas de serviço, da casa, dos exercícios que a mãe precisa fazer, que ela precisa, né, de ter o descanso. Então, muitas vezes, toda essa questão é de ligação mesmo, né, de conexão com... Aí depende da idade, para que seja preenchido isso aí, e aí durante a noite, ou a criança conseguir ter esse sono sozinho, né? Mas se ela precisa... É que às vezes tem situações também que a criança vai pedir aconchego. Teve um pesadelo.
É, teve um sono mais agitado, passou por um é. momento de estresse, não conseguiu comunicar, vai pedir que fique perto dela, né? E assim, gente, a criança, se ela tem a necessidade de você, você não estar lá, não vai eliminar essa necessidade, sabe? Que é o que treinamento de sono faz, né? Aí a criança precisa de presença para dormir. Não dar a presença para dormir, essa criança vai desistir e vai dormir, vai resolver o seu problema. Mas a necessidade dela de presença e de você vai continuar existindo dentro dela. E é aquele negócio que a gente estava falando dos vazios emocionais, das coisas que não nos foram dadas lá na nossa infância e não são dadas hoje, muitas vezes por nós, para os nossos filhos, e a gente faz e é normal. Ninguém consegue suprir todas as necessidades de uma criança, né? E tudo bem, é isso mesmo. Mas a gente tem que ter essa consciência. E às vezes é isso. Então, assim, só que quanto mais atento a gente está a isso, mais chance a gente tem de conseguir sanar a maioria das necessidades. Isso, e aí se eu estou cobrindo isso, é o que a gente pensa a longo prazo, né? Eu vou ter aí uma criança, um adolescente mais conectado, um adulto emocionalmente mais estável, não Isso. substituições, aquelas coisas que a gente faz às vezes para suprir uma coisa que a gente fala assim, nossa, tem um vazio dentro e eu estou tentando suprir com outras coisas, não consigo. Foi o que eu discuti numa live anterior. Reconhecer minhas reais necessidades e os meus sentimentos para eu poder agir emocionalmente estável diante das É. situações, né, da Proporcional, criança. né? Proporcional. Porque Então, o que é uma acontece criança é o que começa a seguinte. reconhecer seus próprios sentimentos também, né? Sim. O que acontece é o seguinte: uma criança que passou por um trauma qualquer, ela vai registrar aquele trauma de forma muito intensa. E às vezes aquilo vai ficar esquecido uns anos. Mas está lá, gravado, na pele, no corpo, medular o negócio. E aí um dia, quando eu cresço, eu tenho uma reação totalmente desproporcional e dou um grito com meu filho que fala assim, gente, mas por que isso me irritou tanto? E eu nem sei por que me irritou tanto. Muitas vezes você vai buscar, quando a gente vai estudar inteligência emocional, a gente vai mais a fundo nisso. Muitas vezes você vai buscar um negócio mais a fundo e você vai saber quando você vai buscar a sua história de alguma coisa que aconteceu. Por exemplo, uma coisa às vezes sem querer, acho que a gente conversou sobre isso, sabe, aquele dia. Às vezes você tá lá na introdução alimentar, você derrubou seu pratinho, era de vidro, sua mãe deu um grito que assustou, acabou, aquilo marcou sua relação com a comida o resto da vida. Não foi culpa de ninguém, ninguém te distratou, ninguém fez por mal, mas marcou. E é por aí, assim. É claro que não é uma coisa simples dessa, mas, né, uma pessoa que já passou por um assalto a uma armada reage diferente quando uma pessoa se aproxima, mesmo que não seja um ladrão, do que quem nunca passou Isso. por isso. Então, Aí é mais depende ou menos isso. de como essa situação ficou registrada em você. Às vezes não Isso. Como que fica, você outras vezes interpretou, vai né? ficar, como É, foi a interpretação. é. Isso aí. Das minhas perguntas aqui para bebês, foram essas. A gente tem algumas aqui Tem. Vamos ver no aqui. bate-papo. Vamos ver. Vamos ver, pessoal. Até porque nosso tempo está acabando. É. Tem muito entrou, muito. Início da vida do bebê em relação ao sono. A, a- Falando, né, aqui que a angústia de separação realmente é sentida a partir do quarto mês, eu sinto isso também quando eu vou ver assim a história das mães, né? Sim. O bebê tem 9 meses, está despertando muito à noite, sentando no berço, ficando em pé, não mama mais no peito. O que fazer? Foi Deixa a ele lá. Túlia, a Grazi Deixa ele aqui. lá, ele tá treinando. Se ele não tá chorando, deixa ele lá. Se ele estiver bem com ele mesmo, né? E sem risco de cair do berço, né? Então, cuidado com a altura da grade do Ah, sim. berço, se está segura, né? Porque aí, às vezes ele quer explorar. Se não tem nada que ele possa pisar o pezinho para saltar o berço da grade, então tomar Sim. cuidado com essa segurança. Mas se o bebê está confortável, né? Se Aí ele depois estiver veio uma que eu estressado, consegui. acolher, né? Tem que acolher. E aí checar tudo para trás, como estão as sonecas, que hora que está indo dormir, a higiene do sono, tela, essas coisas todas. Sim. Aí eu vi uma que Né? já respondemos. Manter Uhum. rotina do sono e viagem. Gente, rotina do sono é manter mais ou menos os horários. Não fica frenética com rotina em viagem, não, porque você não vai surtar, não vai aproveitar, o bebê vai ficar estressado com a sua atenção. Então, mantém mais ou menos os horários, tenta levar tudo do quartinho dele que você puder para reproduzir o ambiente de sono. Então, se o lugar for claro, pendura um cobertor na janela, leva um ruído branco, tudo que você puder fazer para tentar reproduzir.
E é isso. Vai dar certo ou não, não tem muito o que fazer. Se não der certo, quando É. voltar, enrijece a rotina que as coisas voltam ao normal. A Verônica falando que o meu só dorme com a TV ligada. Tem um de 11 e outro de 3. Na realidade, é mudança de comportamento, né? O ideal é que isso não aconteça. Quadro de Porque rotinas, Verônica. realmente a criança ela não vai ter uma qualidade de sono. Isso é certo, né? Pode até É. dormir induzido por aquilo ali. Mas Mas vai a acordar qualidade também. do sono e sustentação, ele, Não. ele vai ser prejudicado. Não. Então, é mudança Verônica, de faz um quadro de comportamento. rotinas. Combina com ele, o menorzinho. Com o mais velho é mais fácil. Isso. Combina e desenha num quadro de rotinas. Vai ser difícil nos primeiros dias, mas depois implementa tudo Aí isso que a gente falou. entra a leitura, né? Ler livros, contar histórias, tenta substituir essa necessidade de, É, de, de ouvir, né? Às vezes é, de ouvir por é. essas E com outras certeza ele prefere ficar atividades. com você do que a tela. É, Se for um é só momento com uma. qualidade, ele prefere você. Isso. E quando a gente vai acalmando para entrar nessa rotina, mas a bebê tá ligadona mesmo assim. Ela pode ficar, você não. Deixa ela. Com o tempo ela se organiza, ela se organiza. Rotina de sono para Rotina cada de sono para cada idade. idade. Acho É que que não hoje a gente não. tem uma rotina assim. É o que eu falei, vocês vão ter que ver. Cada um vai ter que observar o próprio bebê. Mas é mais ou menos isso, gente. Vai fazer entre 3 a 4 sonecas até 3, 4 meses. 3 sonecas, máximo 4, mas geralmente 3. Aí até uns 6, às vezes já começa a fazer 2. Fica com 2 a 3 até uns 8, 9 já tá fazendo 2 impreterivelmente. Depois fica com 2 até 10 meses, 1 ano, na pandemia, mas o marco na literatura entre 1 ano e 1 ano e meio. Depois fica com uma soneca até começar a dar trabalho e você vai diminuindo a soneca até ela sumir. É isso. E assim, sempre tentando particionar o dia, né, de forma mais ou menos uniforme. Lembrando que no início do dia as janelas são menores e elas vão aumentando no decorrer do dia. Mas eu não posso fazer 2 sonecas agarradinhas de manhã e depois ficar o dia inteiro acordado, que vai atrapalhar também. 4 meses dormia bem, agora está acordando de hora em hora ou no máximo a cada 2 horas. Pode ser associação ou salto, né? Aquelas coisas. Ah, deve O ser o salto, né? desenvolvimento, né? É Quarto intenso mês. desenvolvimento que você tem nesse período, né? Então a criança ela sente. É, E aí tem que manter o que você fazia, tentando ajustar com a necessidade para poder reinduzir, né? Para sim, que ela se sim, organize, né? sim. Cansaço demais também faz a soneca e o sono noturno piorarem. Demais, né? Muito hormônio, muita. Demais. E aí é engraçado que quanto mais tem, foi um comentário que teve no seu post, que é isso. A criança fica irritada, ou ela começa a rir muito, ou chorar demais. É tudo muito intenso, está muito cansado e as respostas, porque ele não consegue entender que esse cansaço está relacionado ao sono ainda. Né? Ele Sim, ainda tem que aprender isso, e aí estressa mesmo, né? Fica sim, estressado. sim. Mamadeira Muito noturna, sabe bem. quando retirar? E aí? Essa pergunta é boa. Então, assim, em teoria, 100% dos bebês não precisam se alimentar de madrugada mais com 1 ano. Quando é peito, as recomendações mais da OMS e pró-amamentação falam 1 ano e meio. Mas quando a mãe precisa, com 1 ano eu acho viável tirar sim. Em geral, os bebês dão conta de dormir, sabe, a noite toda. A partir de 10 meses, 80% dão conta. Então é muito do tanto que janta, do tanto que mama. Aí você fica, deixa eu ver, só tá chupetando, não mama nem uma mamadeira inteira. Porque a gente tem que se preocupar, gente, com as mamadas noturnas, não é só com os despertar, a gente tem que se preocupar com o índice glicêmico, aumentando num momento em que a criança tinha que estar em jejum, né, Sabrina? Lá para as 4, 5 da manhã, Isso. criança que mama 3, 4 mamadeiras, começa a impactar na alimentação no dia seguinte. Então, é uma coisa que vai chegar um momento em que realmente vai ter que ser retirada. E não tem muito gentileza nisso, não. Você vai É, acolher. isso. Na verdade, Dani, teria que ser um processo meio lógico, assim, né? A criança vai crescendo e tem menos necessidade de ter uma nutrição durante a noite. Então, olhar se ela está sendo bem nutrida durante o dia, né? As refeições adequadas, os horários que está sendo feitos, se essa criança aceita como é que tá. E outra coisa que a gente tem que observar é a mesma coisa, se ela está acordando realmente para mamar, Não, 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 não. né? Mas Então, eu tô partindo do provavelmente não é pressuposto que isso, né? eu tô partindo do pressuposto que essa pessoa tá perguntando de mamadeiras noturnas numa criança que não, em teoria, não precisa mais Isso. mamar. Porque Então. o que é o Então, porque normal, às vezes ela gente? chora irritada
que ela está acostumada a receber aquilo ali e às vezes não é sim. para isso, Sim, entendeu? Então, é não. reconhecer que ela não precisa da mamadeira, tentar acalentar e acalmar de outra forma. Fora que sucção cala quase tudo, né? Porque é uma coisa que acalma, é uma coisa que relaxa. Uhum. Então, vai calar. E a gente tem que lembrar que a fase oral vai até quase 2 anos, né? Então, ela Pois é. vai ter prazer naquilo ali. Então, assim, eu tenho um grafiquinho que eu costumo desenhar que é assim: a criança nasce, aí tem aquele tanto de mamadinho, pequenininho. Aí, 3, 4 meses, a criança vai ter 3 mamadas. Uma lá para as 10, uma lá para as 2, 3, outra lá para as 4, 5, 6. Pronto. Depois ela vai fazer 6, ela vai estar com 2. Uma lá para 1, outra lá para 5. Pronto. Depois lá para os 9, ela vai ter uma lá para 5. Lá para as 4. Lá para as 4. Pronto. Isso era a ordem natural das coisas se a gente de fato conseguisse observar os sinais do nosso filho. Aí pronto, fez 1 ano, acabou, não mama mais. Acabou. Isso seria o que ia acontecer se a gente olhasse. Mas a gente não olha nem de dia, gente. A gente vai olhar de noite que a gente está cansado. A gente enfia o peito se a na gente boca conseguir pra dormir suprir, logo. né? Suprir tudo isso. Então, por isso que é importante observar, né? Pra gente ter essa consciência e o coração ficar mais tranquilo também, né? Agora eu vou olhar, vou ver se é isso mesmo e conseguir contornar essa situação. Sim. E ter o conhecimento da fisiologia para a gente tentar agir de acordo com o que é o mais provável. Então, se o mais provável nessa idade é ter fome 1 da manhã, ele acordou 9, dormiu 7, acordou 9, será que é fome? Não deve ser. Né? Então, é tipo isso. O que mais? Minha bebê acorda querendo dormir junto, quando deita, volta a dormir. Super normal. Por isso que cama compartilhada é sucesso. Transição do bebê. Transição de sonecas do bebê de 8 meses, de 3 para 2. É uma bagunça mesmo. Sara sobe todas as sonecas para o dia ficar mais ou menos partida em 3, com o primeiro menorzinho, depois um pouquinho maior, depois um pouquinho maior. Porque não pode manter os horários passados da soneca. Depois do bebê ficar doente, o sono noturno demora a voltar ao normal? Depende, Raquel, do que ele tinha antes de ficar doente. Se ele era um bebê que tinha pouco e descobriu que pode ter durante a doença, olha, mamãe pode vir aqui, não é só papai. Eu posso mamar de madrugada? Mamãe, deixa eu abraçar. Posso dormir com a mamãe? E isso é muito importante para ele. Ele vai lutar com unhas e dentes para não perder isso que ele ganhou. Então, principalmente se ele sentia necessidade antes, não estava recebendo, passou a receber durante a fase de doença e agora ele falou, bom, agora estou conseguindo o que eu não tinha, né? E aí é organizar isso tudo de novo, né? De ofertar presença, carinho durante o dia, brincadeira. Dependendo da idade do bebê ainda, ele vai exigir mais contato, mais brincadeira, né? Durante o dia. E aí a noite começa a ser mais sucesso. Isso aí. Tô suprindo e enchendo o potinho, né? Isso aí. 17 meses e ainda fica mal com apenas uma soneca. Se uma soneca tiver pouco... Não, 17 dá quanto? 17 meses é 12. 1 ano e 5. Ah, não. 1 e Não, 5. já migrou para uma soneca sim. Não, 1 ano e 5 com 2 sem chance. Faz um esforcinho. Às vezes o horário que não tá legal. Às vezes tá dormindo de manhã e fica a tarde inteira acordada. Põe isso mais no meio do dia. É verificar, na verdade, o horário e o tempo, né? Se ele tá conseguindo relaxar. E às vezes até o ambiente também que ele tá ali, dessa soneca, né? Porque às vezes você tá dormindo o tempo suficiente. E você tá dormindo cedo o suficiente à noite. Porque às vezes migra pra uma soneca só e continua dormindo 8 horas da noite. E não, às vezes migrando pra uma soneca vai ter que dormir 6h30, 7 horas. Mais cedo, né? Bebê dorme demais hoje, ela está com 18 dias. Ontem mesmo ela dormiu o dia inteiro. À noite ela acordou mais vezes. É normal isso? Essas alterações, sim. Sim, ela ainda não conhece dia e noite. Isso aí. Até organizar. Me sinto mal por ter que trabalhar fora e não conseguir dar a presença que minha bebê precisa. Chega em cima da hora dela dormir. Então, que esse momento, que é a hora dela dormir, seja um momento especial para vocês. Isso. Né? Às vezes, o que você precisa é desse momento se envolver completamente com ela, porque aí ela vai se sentir aconchegada. Isso. Não dá pra gente ser perfeito, gente. A gente, assim, ninguém quer perfeição. A gente só quer que as coisas comecem a ser mais agradáveis, né? E a presença mais agradável. Isso aí. E mais, se precisar, dorme junto. Pela mesma necessidade, você não vai talvez estar dando conta de conectar ali, mas você vai estar dando contato, vai estar dando presença, vai estar dando tudo que você precisa. Fica aquele primeiro momento ali com ela, né? Até ter um relaxamento, o bebê se sentir mais confortável, mais molinho, e aí fica mais tranquilo, né?
Qual a melhor Melhor hora de hora tirar de o bico? tirar o bico? Ixi, isso é assunto Nós vamos responder para essa mesmo? Você outras tem questões. certeza? Isso é, Não deixar essa para a próxima? eu Isso dá acho. uma live inteira, gente. Vocês não Não têm é noção. toda, assim. Fora que tem Qual que a checar melhor? se não tem odontopediatra nem fonoaudiólogo aqui na Isso. turma. Pulsa Que aí é uma. todos. Que vai render. Aí, O que vocês acham de associação de sono e ter que mamar para voltar a dormir? não acredito nisso. Oh, Eu acho que bombástico. Não acredito nisso. Não acredito nisso, Sabrina. Não acredito nisso. Não acho que. Eu acho que vai muito além, sabe? A gente às vezes precisa desassociar o peito para dormir à noite, sim. O peito é a única associação de sono. Balanço e peito. Que eu desassocio, mas não por ser associação de sono, sabe? Tem muito mais a ver com aquele lance que eu te falei de. Gente, o melhor indutor de sono é um Rivotril para os meninos, é peito. Põe no peito, um tiquinho de cansaço, cochila. Eu tava com uma mãe hoje, assim, um bebê de 3 meses, que não mama direito, não dorme direito, porque toda hora que ela mama, ela dorme. Aí ela dorme só uns 20 minutos, acorda, aí não consegue Acorda. voltar a dormir. Aí passa um tempinho, quer mamar, aí mama, dorme e fica nessa o dia inteiro. Então é muito além disso. Mamar, Isso. É até porque é o que eu falei. Até os 2, 3 anos, a criança ela tá na fase oral, né? Querendo ou não, o prazer dela é pela boca ainda. E a sucção da criança, ela é importante para ela. Então, se ela se sente insegura, se ela se sente desconfortável, se ela tá com calor, tá com frio, qualquer coisa assim, geralmente o que você colocar na boca para sugar, ela vai se sentir mais acolhida, mais aconchegada e realmente sim. às vezes vai usar disso para dormir, né? Sim. E o problema é que, Então, às vezes, a criança lá atrás, Sabrina, lá nos 5 meses, nos 4 meses, porque é onde eu pego, aquela criança não precisa mamar para dormir. isso. Aquela criança só tá sem sono, mas para forçar essa criança a dormir, porque leu na internet que tem que dormir a cada 2 horas, Aí vai e peito, peito, coloca o peito, peito. peito, peito, peito. E aí, E óbvio que aquilo que é essa. natural começa a ficar alterado, Isso aí, né? isso aí. É. E aí sim, você vai ter uma criança lá de 11, 12 meses que entendeu que ela só tem mãe quando ela mama. Que entendeu que só vem mãe se ela mamar, porque quando ela não mama, vem o pai. Então fala, não, eu vou chorar pra mamar toda vez, porque se eu chorar e Vem a mamar, minha mãe. mãe entende que é ela que tem que vir. Então tem um Isso. monte de outras coisas. E é por isso que desmame noturno muitas vezes não funciona. Então, assim, eu comecei a questionar essas questões, porque na medicina do sono isso é muito claro, que a associação de sono existe e que é só assim que a gente faz a criança dormir. Só se ela dormir sozinha no berço, completamente só, você vai pro outro quarto, larga ela lá e ela, mesmo que seja gradual, é só assim que ela vai dormir a noite toda. E eu fui questionando porque eu comecei a ter meninos que já dormiam sozinhos, porque foi tudo feito de forma gentil, bonitinho, dananã, tava lá dentro. Uhum. E não dormia a noite toda, acordava 3, 4, 5, 7 vezes. E aí? O que você faz mais com esse menino? Só se você dopar. Porque o menino já tinha tudo perfeito dentro de tudo, sabe? Fisiologia perfeita. E aí que eu fui começar a estudar apego e fui começar a falar, peraí, não é por aí. Tem alguma coisa errada. E o contrário também. Menino que mamava e a mãe bateu o pé comigo que não ia desmamar noturno e o menino dormiu. Ficou com um despertar. Daí a pouco passava umas noites, dormia a noite toda. Ué, esse menino dorme mamando, como é que pode? Então foram acontecendo na minha vida situações lá no consultório que foram me mostrando que eu estava errada. E eu tive que caçar mais trem para estudar. Então por isso que hoje eu realmente não mexo com isso. Assim, eu vou mexer com desmame noturno se realmente eu vejo que aquela mãe não conseguiu organizar o dia de forma que aquela criança tem aquela necessidade. Então, para a mãe conseguir descansar, conseguir pelo menos dividir a noite com alguém. Porque aí dá para dividir, que quando não tem amamentação em todos os despertares. Sim. E aí a mãe organizada começa a conseguir de dia, dar mais conexão. E aí esse bebê para de chorar, esse bebê se organiza, vai parando de acordar. Quer dizer, o processo é o inverso do que geralmente a gente acha que aconteceria. Não é porque ele parou de mamar. É porque a mãe descansou. E a mãe foi acalmando, e a mãe foi melhorando. Eu sei que é polêmico, mas eu tô vendo isso todo dia acontecendo. Então, é por aí. O que mais? Ok. Cochilo ponte depois das 18. 18. Kátia, prefiro não. Depois das 18 é noite. É noite, né? Dormir. Sono Televisão de por criança com leitura. autismo. Ótimo. Mesmas regras, criança com autismo, Suelen. A diferença é que elas são mais sensíveis ainda. Então você tem que tomar mais cuidado ainda com tela. Mais cuidado ainda com estímulo Com os sonoro. estímulos sonoros, né? Pode precisar de um neuro te acompanhando, porque a criança com autismo pode produzir menos melatonina e pode precisar suplementar.
É das pouquíssimas indicações de suplementar melatonina que a gente tem. Pode Uhum. precisar de medicação, alguns mais velhos, que às vezes tem TDAH associado, às vezes tem, né, outras comorbidades, mas no geralzão, para a higiene do sono, fazendo isso, muita coisa já melhora. Ah, olha aqui, surgiu, tá vendo? É só a gente esperar que vem. Minha pergunta foi para o meu neto de 3 anos que ainda quer mamadeira na madrugada. Pois Tá é, não vendo? tem Então, assim, necessidade nenhuma não, nutricional. não. Então é hábito, 3 anos, pura e não, simplesmente. não tem E aí, necessidade, só tem aí que. vem assim, associação de sono. É, ele acorda e aí, se ele não mamar, ele não volta a dormir. É assim, gente. É mais ou menos isso, sim. Eu não gosto de falar, eu acho muito superficial, raso, sabe? Falar que é porque. Porque às vezes a criança acorda porque teve um despertar, porque aconteceu alguma coisa. E aí alguém vai levar essa mamadeira. Se essa mamadeira ficar lá, muitas vezes não vai resolver. Então, muitas vezes não é a mamadeira, é a presença. É a Mas ela presença. sabe que ela precisa pedir a mamadeira, senão não vem ninguém. A Que Bia ela tá era precisando, isso. às vezes é mais aconchega, né? Tem que tentar organizar Por isso isso que a aí, gente né? substitui por presença. A Bia foi tudo errado, né? Fiz desmame precoce, tudo errado, porque fui mal orientada com esse trem de associação de sono. Mas aí, com 2 anos, quase, eu grávida, cansada e tal, a Bia começou a querer mamar de madrugada de novo. Mentira. A Bia teve uma virose. Olha, nunca é criança, tá vendo? Olha eu. Uhum. Aí ela teve uma virose e ficou comendo, assim, 2 uvas ao dia. Assim, jejum intermitente. Eu fiquei desesperada, emagrecendo, as perninhas fininhas. Aí de madrugada eu comecei, um dia eu ofereci. Você quer mamar? E tava acordando muito, mas tava doente. Quer mamar, filho? Quis. Aí dei. Foi uns três, Aí quatro depois. dias mamando, acabou a minha vida. Um mês depois, essa menina estava mamando 5, 6 vezes. Um menino de 2 anos, quase 2 anos. 5, 6 vezes. Na realidade, lembrei que não foi assim, não. Eu não ofereci, não. Eu deixei a mamadeira lá. Ela estava acordando, eu falei assim, gente, ela pode estar com fome, eu vou deixar essa mamadeira. Olha, tudo errado, Que aí gente. ela Fórmula nem pega, pode. né? Ela Fórmula pega. nem pode ficar. Larguei a mamadeira lá. E realmente, ela começou assim, ela acordava, pegava e mamava. Daí a pouco ela começou a chamar em outros horários. Eu sei que com um mês eu tinha uma criança que mamava 5 vezes. E o É. processo foi pesado, foi árduo, foi chorado, mas foi muito respeitoso. Ela foi, eu troquei mamadeira por presença, que era o que de fato ela precisava. E falei, filha, eu tô aqui. Pelo tempo que você precisar. Mas mamar você não vai mais. Porque a mamãe confia que você não precisa mais disso. Então é isso, sabe? Fiz um quadro de rotina, expliquei pra ela, de vez em quando acendia a luz, mostrava o quadro, mostrava que estava escuro, que não tinha jeito de mamar, que não podia mamar, que a TT estava descansando. Tudo que vira um hábito, depois para a gente voltar atrás, não é uma coisa tão simples. Então a gente tem que ter paciência, tem que ter persistência, né? E o que você falou, é respeitoso, né? É ouvir, é se mostrar, passar segurança, proximidade, né? Previsibilidade, que é você já contar para a criança que vai acontecer daquilo ali, e aí Sim, naturalmente isso aí vai se organizar, né? com Aqui tem, certeza. ó, 9 meses e realmente acorda para mamar às 3 ou 4 horas. Que é o Para esperado. criança, Tá que é o perfeito. esperar, né? Cada soneca é de 1 hora e 30 minutos e dorme à noite por volta das 19h45. Acorda uma vez à noite para mamar e desperta entre 5 e 6h30 da manhã. Tá difícil organizar? Eu acho que tá. Tipo, Bebê tá de ótimo, né? 17 meses. É aquela da Ah, soneca. tá. Cada 17 soneca de uma hora meses. e 30 e dorme à noite por volta das 19h45, acorda uma vez à noite pra mamar. Aí o pra mamar. Uhum. E desperta entre 5 e 6h30. Tá difícil. Não, não tá ruim, não. Eu achei que tá bom. Achei que Não, talvez, não sei se ele é. tá com sono antes desses 19h45, mas talvez tá na hora de você começar a cogitar esse desmame. Que às vezes isso vai te ajudar. Se é só um despertar e é só esse da mamadeira, às vezes é só isso. Ou, É. ou, ou ficar mais um pouquinho. Falar assim, não, vou deixar mais um pouquinho. Principalmente se for peito. Vou deixar mais um pouquinho, dorme bem rápido, tá bom pra mim assim. Porque nem sempre o desmame vai significar que vai dormir a noite toda. Porque às vezes o despertar não é pra mamar, é pra te ver. E aí vem peito junto, ou vem mamadeira junto. Ou às vezes superficializou o sono e teve alguma, né, susto, tudo, aí acorda o bebê e ele quer ficar mais aconchegado para poder organizar aquilo ali para dormir, É, né? Se sentir seguro, né? é. Às vezes foi isso. E é isso, minha querida. Que Muito prazer bem. conversar aqui com você. Delicioso. Papinho Foi ótimo, ótimo, delicioso, ótimo, ótimo. delicioso, delicioso. Tem muita coisa Eu para que falar, agradeço. gente. A gente tem que Tem. fazer mais, É porque o tem que eu muita falei, coisa. se ficar, a gente fala aqui o tempo todo, né? Ó, entrou até uma que você quer, ó, a PLV.
Gente, a Dani, ela estuda muito a PLV, ela tá com um projeto muito bacaninha que eu vi, né, de associação com outras pessoas fazendo lives a respeito de crianças com a PLV e sono e outras questões. Então, às vezes, depois vocês dão uma passadinha lá no Instagram dela para poder acompanhar também, né? Mãe de Então, muito alérgico, bom pastor, agora quer ver se consegue ajudar. As que estão ajudar. passando E pela sempre mesma coisa ajuda, que eu. né? Quem vive, vivenciou, estudou para saber e organizar, você quer passar conhecimento e acolher outras mães e aprender cada vez mais. Né? Porque, igual você falou, às vezes vem aquelas regrinhas, as pessoas falam é isso, mas daí a pouco muda, né? Na pediatria a gente vê muito isso também, mudando Toda as hora. orientações do que era o tempo todo. É. Porque cada vez mais a gente respeita mais as crianças, a gente reconhece eles como seres humanos e não simplesmente, né, o pejorativo de criança que não pode, não é, tem que obedecer. E aí Sim. as coisas começam a mudar de figura mesmo né, e ter essas mudanças de paradigma. Assim. Sim. E a gente que vai mudando a Dani, cabeça da gente, né? Que a gente está estudando uma coisa, a gente começa a ver que não era bem assim, que tinha coisa melhor pra começa a gente. pensar em cima, talvez eu possa fazer diferente, né? São os pensamentos críticos em cima das informações que são oferecidas. A gente não tem que comprar tudo que todo mundo fala o tempo inteiro, né? Você ouve, você faz uma reflexão, você tem que pensar no próximo, então né, é o E respeito que a filtra, gente né? fala, né? Filtrar e tentar fazer da melhor maneira dentro da sua casa, da dinâmica familiar, daquilo que vai prover mais tranquilidade, né? E harmonia dentro do lar, né? Então, isso sim, é ouvir e adaptar, né? Sim. Então, vivências. Prazer demais, amor. Muito obrigada Muito pelo obrigada convite. pelo Pode convidar convite. mais. Muito obrigada por aceitar o convite e a gente marca aí pro ano que vem, quem sabe mais, vai bater um papo, tá bom? Beijão, Um amor. Com beijo, Deus, gente. Tchauzinho. Um tchau. beijo. Vai ficar salvo no meu Beijo. perfil. Beijo. Tá, e aí depois eu pego e tento fazer adaptações pro meu, tá bom? Isso. Obrigadão, Beijo. Dani, tchau.